Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação para você que nos acompanha. Desde já, muito obrigada por nos acompanhar e eu te convido a participar do nosso bate-papo. O assunto que nós trazemos hoje para você, se senta aí com a gente que lá vem informação boa. Vamos falar sobre pioneirismo e criatividade na arquitetura cenográfica em Roraima. Para falarmos sobre esse assunto, eu estou aqui com a nossa convidada de hoje. Ela é a arquiteta, a Bárbara Mendes. Seja muito bem-vinda ao Entrevistas DPE, Bárbara. Oi, obrigada. É um prazer estar aqui. Foi uma honra o convite. É um lugar muito importante você poder ter a oportunidade de falar mais sobre o seu trabalho, então estou muito honrada de poder estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Desde já, muito obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente, passando essas informações, essa troca, que é sempre tão gostoso a gente compartilhar a nossa história com alguém. Primeiramente, conta pra gente quem é Bárbara, além da arquiteta, mãe e empreendedora. Sim. Eu me chamo Bárbara Mendes, eu sou arquiteta desde outubro do ano passado, então tenho pouco tempo de formação, mas a arquitetura eu acho que sempre fez parte da minha vida, assim. Eu sempre fui uma criança muito criativa, com a cabeça muito cheia de ideias, então sempre gostei de executar as minhas ideias, construir casa de barro, essas coisas assim. Então, eu sempre procurei, dentro da minha vida pessoal, construir sempre uma história junto com essa meu eu da infância, sabe? Nunca perder essa minha essência de gostar de criar coisas novas, gostar de procurar desafios, me conectar com o que faz sentido para mim. Então, hoje, mesmo na minha vida adulta, eu tento trazer coisas que me lembrem da minha infância, que me fazem me sentir confortável com as coisas que eu gosto, com o que eu exerço, né, hoje. E interessante, né, Bárbara? Você já veio com esse dom desde criança, de gostar de construir, ter criatividade para criar as coisas. Mas quando é que você percebeu que queria seguir a arquitetura, né? Unir o útil ao agradável, né? Já veio com esse dom, já nasceu assim, com essa vontade com essa vontade de criar, com criatividade, e aí você decidiu que era arquitetura. Foi no processo de pré-vestibular mesmo, eu tinha uns 16, 17 anos, quando eu decidi que eu gostaria de ser arquiteta. Uma coisa interessante é que meu pai e a minha avó materna sonhavam em ser arquitetos, assim, era um sonho deles. Eu descobri eu descobri isso depois que eu já estava na faculdade, e eles ficavam super empolgados, assim, em ver eu construindo aquilo, então acabou me dando mais gás também. Mas eu percebi que seria uma profissão interessante para mim, entendendo que seria algo que eu poderia fazer com criatividade, exercer um pouco as minhas ideias e levar um pouco para o mundo essa parte criativa. Um pouco também do que você comentou, de levar a criatividade, foi algo que eu encontrei dentro da universidade, assim, um desafio mesmo, porque eu sentia tudo muito monótono, sabe? Em relação ao mercado de trabalho da arquitetura. Então, sempre foi uma motivação minha trazer algo mais imersivo, mais criativo, transparente em relação aos projetos que eu aplico. Ah, que legal. Você falou que desde a infância você já começou aí com esse processo de criatividade, tinha facilidade com as coisas, mas conta pra gente o que exatamente você criava. Acho que a primeira coisa que eu criei foi um livro. Eu não lembro da história, mas é um livro de histórias mesmo. Eu costumava ver, aí eu resolvi abrir a página e escrever um livro. Eu levei pro meu pai e falei, olha pai, eu criei um livro. Aí ele falou, tá bom. E aí eu gostava de fazer coisas diferentes. Eu vi uma receita de bolo eu queria fazer. Então, sempre procurando criar, exercer, fazer coisas que me faziam sentir ativa, né? Sei lá, iam fazer construção lá em casa. Eu gostava de brincar, de fazer tijolinho de barro e construir uma casinha pequenininha. Então, eu sempre gostei de ter esse lado, né? Hoje em dia, eu tenho um bebê, né? Então, uma preocupação minha também é mostrar e ter esse espaço para ele poder executar coisas e não estar sempre na internet, estar em contato
contato com esse mundo que a gente acaba tendo muito mais contato hoje, né? Então, eu acho muito importante, desde a infância, a gente ter contato com coisas lúdicas que façam a gente ler, aprender que e se desenvolver. Né, de certo modo, muito bacana isso. Muito bom você pensar dessa forma. Você já começa a estimular o seu filho desde cedo, né? Sim. E fala pra gente, ao entrar na faculdade, como é que foi o impacto, né, de se deparar aí com a realidade da arquitetura? Para mim foi um pouco desmotivador, posso dizer assim. A minha história na universidade foi bem peculiar, assim, porque eu entrei na arquitetura querendo seguir uma coisa e no meio do caminho eu fui me encontrando e mudando de ideia. Isso é bem comum, né? Eu entrei querendo fazer urbanismo. Nós que fazemos faculdade de arquitetura aqui em Boa Vista, é arquitetura e urbanismo. Então, tanto para edifícios, casas e tudo, mas também pela cidade. Então, tinha muito esse olhar urbano, né, da cidade. E com o tempo, no mercado de trabalho, respondendo assim a tua pergunta, eu vim de uma classe social familiar não muito favorável ao mercado de arquitetura, por exemplo. Vamos dizer assim, o impacto que eu senti foi como se eu não pertencesse àquele espaço. Sempre parecia algo muito chique, muito elitizado. E a arquitetura tem essa característica muito forte, né? De parecer ser para a elite. E foi algo que me incomodou muito. Eu senti que eu não estava à altura daquilo. Então, isso me afastou muito do mercado de trabalho, me fez sentir que talvez eu não pudesse alcançar aquele espaço, né? Ir para eventos chiques de arquitetura, conversar com pessoas chiques, né? E isso me machucou muito no começo, né? Foi impactante, né? Pela questão da novidade, ser tudo novo, até você se adaptar àquele meio. Realmente é um mundo que a gente não frequentava, não conhecia, e de repente você se vê ali, né? Sim. Naquele espaço, tendo que se adaptar. Foi bem difícil, mas assim, hoje eu consigo, sempre foi uma preocupação minha não deixar a minha verdade, né? Não transparecer que aquilo estava te deixando desconfortável, isso, não é bem isso? Isso. Acontece. Acontece em muitos lugares. A gente, às vezes, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Mas você sabe que aquele lugar é um lugar de merecimento para quem busca. Exato. Né? Você está ali porque você tem o dom para aquilo ali, você foi buscar mais conhecimento, e realmente tem lugares assim que a gente não se sente muito bem, mas é uma coisa que a gente vai ali, busca ali de um lado, do outro, se adaptar, e até que vai dando certo. Né? Você vai se encontrando ali aos pouquinhos, né? É uma construção. Exato. Com certeza. Você fala também que no seu Instagram, você comenta no início que sentiu aí um pouco sem espaço, que foi isso que você acabou de falar na sua profissão, mas você pode nos contar mais sobre esse sentimento? Como é que isso mudou o teu ponto de vista? Você não estava se sentindo muito confortável, mas depois isso foi passando. O que te fez assim repensar? Como foi esse processo de adaptação? Foi difícil? Foi bem difícil, foram muitos anos, na verdade. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que é importante para quem está estudando também, para quem está procurando. É uma troca. Exato. O que eu fiz, na verdade, foi me desvincular desse, vamos dizer aqui, como um padrão. A sensação que eu tinha era que para eu ser arquiteta eu tinha que seguir um caminho específico. Só existe esse caminho para você ser arquiteta aqui em Boa Vista. E eu não me sentia confortável daquela forma. Então, eu mudei o caminho. Eu comecei a produzir conteúdo para as redes sociais falando sobre arquitetura dentro de desenhos animados. Então, eu fiz alguns vídeos falando sobre a casa do Bob Esponja, sobre a casa da Mônica de Friends, por exemplo. Falando sobre essa questão da cenografia, que foi quando eu comecei a me encontrar nesse caminho. Então, eu fui desvinculando um pouco a imagem do que eu tinha de arquitetura, do que eu tinha visto do mercado. E, a partir disso, eu consegui entender aonde que eu gostaria de trabalhar, com o que eu gostaria de fazer. Então, eu acho que volta muito no que eu falei, né? De você se conectar com o que faz sentido pra você, né? Eu sou uma pessoa totalmente apaixonada pela Disney, assim, uma peculiaridade. Eu sei todas as músicas da Disney, assim, é algo que faz muito, muito parte da minha persona. Então, eu consegui me adaptar ao mercado e à demanda, né, de uma profissão
levando em consideração também o que faz sentido para mim, sabe? Então, foi um grande desafio conseguir... Hoje parece ser muito fácil para mim. Talvez, com o tempo, as pessoas também vão achar mais fácil enxergar essa parte da cenografia dentro do meu trabalho. Mas por muitos anos foi muito turvo, assim, sabe? Entender como que eu aplicaria essa criatividade dentro dos projetos. Como que eu chegaria para um cliente, por exemplo, e mostraria para ele que é importante ele ter na loja dele algo criativo. E hoje todo mundo fala do espaço instagramável. É o famoso espaço instagramável, que eu não conseguia entender como me comunicar com o cliente. E depois eu entendi, tá aí, muitas pessoas querem ter um café, por exemplo, uma cafeteria instagramável. E aí que entra o meu lugar, o meu olhar criativo pra dentro do negócio da pessoa, sabe? Olha que bacana. E foi assim que eu consegui me adaptar. Foi assim que você conseguiu manter o seu lado artístico vivo durante a faculdade também, né? Olha que Nossa, você bacana. falou bonito agora. Houve algum projeto acadêmico que você deu aí liberdade criativa para você, que você buscava? Algum projeto que te deu liberdade para isso? Nossa, essa é uma pergunta difícil. Dentro da faculdade, vou falar aqui um pouco sobre a faculdade de arquitetura. Por favor. Todo semestre a gente pega um projeto diferente, por exemplo, projeto residencial, então vamos fazer uma casa. E aí o professor dessa disciplina passa um briefing pra gente, que quem é essa família, quantas pessoas são, por exemplo. Então, todo semestre a gente fazia um residencial, um comercial, hospitalar, a gente faz projeto de tudo. Olha que interessante. E eu acho que o que eu mais gostei de fazer, o mais desafiador, foi o hospitalar. A gente teve que projetar um hospital em um semestre, foi um grande desafio. Eu fiz em dupla com a minha amiga Karen. E era um projeto gigantesco, tem muito uma logística, e a arquitetura ela conflita muito entre a funcionalidade e a estética, né? Mas a gente procurou trazer para dentro desse hospital uma visão de qualidade de vida. Então a gente aplicou a biofilia, que é um princípio da arquitetura de você trazer um pouco da natureza para dentro desse projeto. Então isso tem vários impactos, por exemplo, na questão de saúde da pessoa, da recuperação da pessoa que está dentro desse hospital. Você pensar sobre a vista que a pessoa que está doente, que está lá no leito, né? A vista que ela vai ter, como que as paredes vão ser desse espaço. Paredes brancas, elas acabam trazendo uma sensação de desconforto, de algo distante, né? E quando a gente traz... Frio, né? Uma frio, cor fria. Isso. Uma cor que não acalenta. Isso, então a gente trazendo, por exemplo, uma vegetação, uma pintura, algo criativo, algo colorido. E isso também é algo da arquitetura muito, muito interessante. Chama neuroarquitetura também. É uma outra área de especialização muito interessante, que é você pensar exatamente como que a pessoa se sente dentro desse espaço, o que aquela cor transmite. Então, a influência das cores, tudo isso, né? Então, olha que bacana. Todas as vezes que eu pude aplicar um pouco dessa identidade dentro dos espaços dentro da universidade foi muito gratificante, assim, pra mim, sabe? Em que momento você percebeu que queria aí criar algo, né, que te representasse para além da arquitetura tradicional? Eu acho que no momento que eu comecei a me conectar novamente comigo, que eu te falei que eu comecei a criar conteúdo falando sobre isso, então as pessoas achavam curioso. Nossa, ela é estudante de arquitetura, ela tá ali trabalhando, eu estagiei em vários escritórios, mas ela cria conteúdo analisando a casa do Bob Esponja. Ela fala sobre como é o banheiro do Bob Esponja, por exemplo. Eu falei sobre a acústica da casa do Lula Molusco. O revestimento da casa do Lula Molusco talvez fizesse com que ele sentisse mais o ruído dos vizinhos, isso talvez incomodasse mais ele. Então, foi uma forma também de encontrar na minha linguagem, na minha verdade, como me comunicar e mostrar o meu conhecimento, por exemplo, entendeu? De uma forma divertida. E como arquiteto, você consegue interpretar cada ambiente, Sim. né? Isso é muito interessante, bem criativo mesmo. É até cansativo. Todo arquiteto vai em todo lugar, as pessoas têm assim, vem aqui na minha casa, por favor, não julga a minha casa. Mas assim, é uma coisa que até... Hoje também tento desmistificar, que é a pessoa parar de ter medo do arquiteto, que parece que a gente vai chegar e vai falar, isso aqui não presta, tem que mudar. E não é bem assim, sabe? A gente consegue ter opiniões sobre o lugar,
pontuais melhorias a serem feitas. Eu adoraria. Vamos marcar. Como é que foi conciliar a faculdade e a gravidez ao mesmo tempo? A gente sabe que quando está assim, nessa fase de estudo é muito acirrado, né? Muito puxado. E veio um bebê no meio. Conta pra gente como é que foi tudo isso. Nossa, foi bem desafiador. Eu sempre sonhei em ser mãe desde pequena, assim. Eu também sou casada hoje. Meu casamento, assim, é o melhor presente da minha vida. Meu marido tá até aqui. Que maravilha. Mas foi uma grande surpresa, porque... É menino ou menina? É um menino, ele se chama José Bernardo. Tá com quanto tempo? Ele tá com 8 meses. Mas tá bebezinho ainda. Fofo. Mas foi um grande desafio, assim, porque... Eu e o Pedro, meu marido, a gente ainda não namorava. A gente se conhecia há muito tempo. E a gente acabou engravidando, assim. E foi uma grande surpresa. Tanto eu quanto ele terminando a faculdade. Ele é historiador. E foi um momento muito difícil, porque também eu descobri a gravidez e uma semana depois teve a greve. E eu tava no último semestre. Então foi um caos. Mas, ao mesmo tempo, foi uma delícia poder me formar com o meu bebê na barriga. A minha barriga já estava grandinha, então foi muito satisfatório para mim também. E ter essa rede de apoio também, né? Sim, com certeza. Muito bacana. Com certeza. Maravilha. Mas foi muito bom, assim. Ele também é muito tranquilo, graças a Deus. Meu filho é muito abençoado, assim. É um amor imensurável, né? Tem nem palavras para explicar, E dá né? até mais força para correr atrás, sabe? Com certeza. É um incentivo a mais que a gente tem na vida por eles. Né? Sim. Quais foram aí os maiores desafios emocionais e físicos dessa fase? Eu acho que na gravidez a gente tende a se sentir muito solitária também, né? Mesmo tendo muitas misto pessoas... de sentimentos, né? E aí eu ficava muito aflita. Será que eu vou conseguir terminar? Porque faltava pouquinha coisa. Eu tinha uma matéria e o TCC para entregar. E o meu TCC também foi um evento, porque eu resolvi fazer uma praça. Resolvi que eu ia fazer uma praça. Algo interessante também da faculdade é que nosso TCC, ele é tanto o projeto escrito, né, o trabalho de conclusão, mais um projeto, caso você queira fazer. E aí foi um grande desafio para mim conseguir conciliar isso com o finalzinho da gravidez. Mas foi muito bom, assim, eu me sentia muito sozinha, eu me sentia muito... com muito medo, porque eu não sabia se eu ia conseguir exercer, né? Quando Tudo ele nascesse. Novo, né? Tudo novo, Isso. filho. Ficava preocupada. Término da faculdade, o medo de não concluir. Sim. E se a criança ia precisar mais de você e você tivesse que parar. Sim, foi bem difícil. Por exemplo, agora ele tá com 8 meses, eu comecei a trabalhar mesmo, consegui sair de casa e tudo. Me sentir segura tem 2 meses. Mas desde que ele nasceu, eu já queria estar fazendo as coisas. Eu tinha na minha cabeça que com 3 meses, ele completou 3 meses, eu vou conseguir trabalhar. Mas não é bem assim. Quando a gente tem um bebê... Requer um tempo. Requer um tempo. A gente também muda muito a nossa cabeça, nosso corpo, nosso modo de se ver, né? Porque a gente antes... éramos só nós. A partir do momento que a gente tem um filho, a gente não pensa mais na gente como Exato. Primeira pessoa, né? A gente sempre pensa nele primeiro. Com toda certeza. E o que essa experiência te ensinou sobre resiliência e sobre você mesma, né? Esse período de maternidade aí que é tão desafiador conciliar com estudo, agora com trabalho. Como é que foi isso tudo, essas mudanças na sua vida? Foi bem difícil, assim, por ser novo, por ser, como você falou, né? É desafiador. Mas, ao mesmo tempo, como eu te falei, eu sempre almejei, né? Sempre sonhei em ser mãe, sempre sonhei em ter uma carreira. E uma coisa que eu falo, e as pessoas até falam, nossa, isso é muito verdade, que a gente pede as coisas. E quando elas acontecem, a gente tem que honrar isso, né? Então, quando eu me vi dentro de todos esses desafios, foi muito difícil conseguir conciliar, mas quando eu lembro que, nossa, teve um dia que eu esperei por isso, que eu sonhei com isso, que eu procurei por isso, né? Meu filho, graças a Deus, é saudável, é um amor e é tudo que eu queria na minha vida. Então, eu tenho que honrar isso, eu tenho que conseguir ser forte e lidar com as dificuldades, né? E eu acho que é isso que acaba dando forças pra gente conseguir desenvolver, né, no meio dos desafios que a gente enfrenta. Cada experiência que a pessoa passa na vida, ela sai mais forte Sim. ainda. E você vai aprendendo ali no dia a dia, um dia de cada vez. Sim. E fala pra gente como é que surgiu a ideia da Meg e por que esse nome? Ah, sim. A Meg, ela é um personagem que eu criei.
que é a minha versão criança, a minha criatividade em persona, né? A Meg acabou virando uma marca infantil de livros e jogos. É algo que eu não tô conseguindo pôr pra frente agora, porque são muitas coisas. Mas é um projeto que agora também é meu e do meu marido, ele é professor, ele é pós-graduado também em neurociência e aprendizagem, acho que é algo assim. Então, a gente quer desenvolver esse lado falando sobre isso que a gente falou lá no começo, sobre a criatividade da criança. Então, a gente quer proporcionar materiais que ajudem as crianças a se desenvolverem, que ajudem a criança no seu desenvolvimento, também com a nossa experiência como pais, porque é uma preocupação nossa em relação ao nosso filho, como que vai ser o futuro dele, né, em relação ao mundo hoje, como ele tá, em relação à rede social. Então, a Meg, ela começou com essa minha necessidade, né, de levar um pouco o meu lado artístico e da infância adiante. Eu tenho um livro lançado, um livro de colorir, que conta a história da Meg, como que ela se desenvolveu. Ela é uma criança mágica, então a ideia é futuramente trazer um pouco desse meu lado empreendedor para dentro desse ramo também, né, infantil e tudo, que é algo que faz muito sentido com a minha história também e com o meu propósito também na maternidade, enfim. Você deu uma pausa na Meg, né, por enquanto. Sim. Mas aí, em que momento você decidiu retomá-la e como é que foi esse novo propósito? Esse novo propósito se deu quando meu filho nasceu, que foi quando a gente começou a entender sobre essa logística. A gente até... Foi bem difícil, assim, pra gente entender qual seria o próximo passo, né? Eu fiquei muitos meses em conflito, se eu investia na minha carreira como arquiteta ou se eu investia na Meg. A gente chegou a rascunhar um novo livro, que é do Baby Dino, que é contando a história nossa com o nosso bebê, e a história também, a ideia é contar o desenvolvimento da criança na perspectiva dos pais, mas também de uma forma lúdica. Então, a gente criou a família de dinossauros, que somos nós três, contando sobre como é a gravidez, tudo isso. Bonitinho. É um projeto que tá guardadinho. Isso é uma forma de trocar experiências, né, com os papais de primeira viagem. Isso é muito bacana. Isso, e a gente... Vocês que já vivenciaram esse início, estão vivenciando, isso é muito legal. E a nossa intenção é essa, com o crescimento do nosso filho também, a gente se preocupa muito com o desenvolvimento dele, então a gente sempre olha muito pra ele, percebe o que ele tem precisado, né? Acho que ele tá meio precisando desenvolver tal coisa. A gente, eu vou comprar um brinquedo dessa forma que eu acho que vai ajudar ele a se desenvolver desse jeito. E a gente vê o progresso dele. Então é algo que a gente procura também levar, né, por meio da marca, que é algo que, por hora, a gente não consegue se dedicar tanto, mas é um projeto futuro que eu pretendo levar em paralelo com a minha carreira de arquiteta. Bacana. E com os filhos a gente aprende ali com eles, no dia a dia também aprende a lidar. É incrível isso também, como a gente aprende nessa vivência, né? E quais são os maiores desafios aí de ser mãe, né, empreendedora e profissional ao mesmo tempo? É bem difícil. Ontem eu estive em uma imersão empresarial, 10 horas de evento, assim, saí de casa de manhã e voltei à noite, já tava dormindo. E... Ele ainda mama? Ainda mama. Ai, que fofo. Bem dá difícil. Um dó, né? Mas ele é bem tranquilo, assim, ele é bonzinho. Ele é muito bonzinho, ele é muito abençoado, que graças bom. a Deus. Ele fica com o pai dele, ontem ele ficou na avó também, pro pai dele dar uma acalmada, que essas últimas semanas eu passei muito tempo fora de casa, então o Pedro tem ficado com ele mais tempo. Então, assim, meu coração fica arrasado, porque a gente entra naquela culpa, né, de quando você tá só em casa com o bebê, você sente que você não tá fazendo nada, sendo que é tudo, você está em casa com seu filho é tudo. Tem que equilibrar, né, tanto tempo como emocional. Exato. Também. Eu sei como é que é, tenho 3. Que desafio. Muito grande. E você vê a Meg aí como uma forma de educar seu filho e outras crianças, como é que você lida aí com a pressão, né, de equilibrar a vida pessoal e profissional? É bem difícil. O equilíbrio é isso, é você doar muito de você para um lado e você perceber, eu acho que precisa de um pouquinho mais aqui. Então, eu tento conciliar muito bem, assim,
tirar mais tempo para estar com ele. Eu tenho muito em mente que agora é um momento de crescimento da minha carreira, então eu preciso realmente me dedicar, me colocar nesse lugar, mas a minha intenção é que daqui a alguns anos eu fique mais tempo com ele, consiga ter uma melhor condição para poder conciliar melhor e ter mais esse equilíbrio de estar mais presente com ele, porque hoje, infelizmente, eu não consigo passar tanto tempo quanto eu gostaria, né? E aí eu fico nesse equilíbrio, assim. Ele vai crescendo e aí vai ficando mais independente. Você vai perdendo mais um pouco essa culpa, viu? É porque ele ainda tá muito bebê, é normal, viu, de mãe? Ai, fico feliz de ouvir isso. É um sentimento difícil, mas eu consigo entender, sabe? Tipo, acho que a coisa que eu mais gosto é chegar em casa e botar ele pra dormir, que aí eu falo pra ele que eu tô trabalhando, mas que eu tô construindo isso pra ele, pra gente, que eu amo muito ele, que ele vai ter uma vida muito abençoada, que ele é muito amado. Então, assim, a parte favorita do meu dia é poder botar ele pra dormir. Eu fico muito feliz por isso, e eu sei que ele também vai entender no futuro, sabe? E que isso é algo meu mesmo, porque a gente como mãe, a gente fica... É muito novo, mas é muito bom também. É bem especial você também poder não deixar a sua carreira de lado por conta da maternidade. Exato. Futuramente você vai ver aí o resultado de tudo isso, de todo o teu esforço, de tudo isso que você teve que conciliar, que você teve que equilibrar, tanto profissionalmente quanto família. Você vai ver aí um grande resultado no futuro. Já está vendo, viu? Sim. É um pouco sufoco agora no momento que seu bebê está muito pequenininho, mas vai dar tudo certo. Ai, fico feliz de ouvir isso de você. Vai ter um futuro brilhante, maravilhoso. Já está tendo, né? Sim. E o que é a arquitetura cenográfica para você? Sim. Eu acho que nos últimos tempos tem ficado mais fácil para mim explicar sobre essa parte da cenografia. A cenografia apareceu comigo, para mim, né, como eu te mencionei, na minha criação de conteúdo, falando um pouco sobre o que eu gosto da arquitetura, né, cinema, animação. Então, para mim a cenografia é você construir e comunicar algo com o espaço. Tudo que a gente faz comunica. E eu, como arquiteta, consigo entender que todo espaço, ele comunica. E o que eu quero comunicar, por exemplo, entende? A pessoa vai ver esse espaço, o que ela vai sentir? Ela vai se conectar com essa história. Então, hoje eu tento entender e aplicar isso dentro do setor comercial, por exemplo. Isso é muito interessante, viu? Isso. Super, hiper, mega interessante. Eu acho muito legal quando o arquiteto ele pensa no local acolhedor, naquele local que combina com aquela necessidade ali daquele momento. Sim. Por exemplo, você vai numa loja, você vai querer, você vai decorar ali uma loja, você tem que ser chamativa, o hospital, você tem que criar um ambiente acolhedor, e é mais ou menos por aí, não é? Aconteceu algo bem interessante agora, que eu peguei uma cliente que ela tem uma loja de mais de 30 anos aqui no estado. Ela vende roupa masculina, feminina e infantil em uma loja. E aí a gente estava conversando sobre essa segmentação, né? Ela conseguir dividir bem o público, mas não perder a característica. Então, eu propus para ela a gente conseguir, por exemplo, ela tem as lojas, né, diferentes, por exemplo, a Kids. Aí eu falei para ela que seria muito interessante a gente trabalhar um aroma, um detalhe, sabe? Um aroma infantil, porque... Faz uma diferença tremenda. Exato. Olha que bacana. Quem vai comprar? Eu acho super interessante. Sim. E aí são detalhes que eu gosto de colocar, porque faz toda a diferença para o negócio da pessoa. Se torna atrativo, sim, agradável, chamativo, é tudo de bom. A pessoa não quer mais nem sair dali. Exatamente. Quando é que você teve aí o primeiro contato, né, com esse tipo de projeto? Como eu mencionei, tem 2 meses, basicamente, que eu comecei a sair mais de casa, ter mais contato. Mas meu primeiro projeto como arquiteta foi um bar temático dos anos 80. É um bar bem conhecido. Fica ali na praça em frente ao Totozão. Você pode falar, não tem problema. Chama-se Cervejeiros S.A. Fica sim, ali conheço. Conhece? Conheço. É da Fabiana, né? Isso. A Fabiana me procurou porque ela queria fazer uma cobertura lá no espaço. E aí a gente começou a conversar sobre
Eu falei pra ela o que ela esperava do bar. Eu já frequentei muitas vezes lá também com a minha madrinha. Ela é amiga da Fabiana. É muito legal. Tem Sim. muitas festas de anos 80, Sim, né? sim. Muito bacana. E aí a gente conversou sobre isso, sobre o público dela, o que o público consome, né? Então, a partir dessa conversa, eu propus pra ela um bar temático. Então, a gente fez várias pinturas no bar, deixou ele bem personalizado, Olha que legal. bem colorido, bem divertido. É um projeto aí que ela pretende executar. Inclusive, a gente tem o DJ, que ele também é daqui da nossa rádio, mas ele não tá, ele tá de férias. Aquele lá é o Ítalo. Ele tá de férias, ele toca lá também. Ai, que tudo. É muito bacana. Então, quando ele tá anunciando, a gente sempre vê. É muito legal. legal. É muito, muito legal. E como é que foi essa experiência? Olha aqui onde você trabalhou, gente, de assinar o trabalho no Festival dos Povos da Floresta. Conta pra gente como é que foi isso. Essa é nova, foi que me rendeu a figurinha pra estar aqui. Olha! Foi bem legal. Que massa. Foi bem desafiador o festival, foi algo novo que apareceu pra mim. Porque precisavam de um arquiteto local. O festival esteve aqui também divulgando, né? Vou falar um pouco sobre o festival para eu poder introduzir. Mas o festival ele tem um propósito muito bonito de regionalizar, né? Eles trazem um evento, ele nasceu em Porto Velho, então eles trazem um evento para a cidade, no caso as cidades do norte, e eles não trazem uma equipe inteira de lá, eles procuram trabalhadores locais para fazer aquilo acontecer. Então, para mim, foi um grande desafio, porque não era um projeto meu, não foi algo que eu pensei. Então, foi muito desafiador conseguir aplicar tudo que eles queriam aplicar, mas, assim, foi de uma grandiosidade de crescimento profissional para mim gigantesca, sabe? Então, eu pude conhecer várias pessoas, inclusive de dentro do teatro, que era algo que eu gostaria de me aprofundar, né? A questão cenográfica também teatral, porque o evento aconteceu no Teatro Municipal. Então, eu pude ter essa oportunidade de crescer. Foi muito, muito satisfatório, assim, para mim como profissional, também ter a oportunidade de mostrar o meu trabalho. É algo que eu já comentei algumas vezes nas minhas redes sociais, que é bem difícil. Para mim, foi bem difícil essa questão do lugar como arquiteto. Por exemplo, eu sempre via os grandes eventos, né? Os eventos, por exemplo, Cantata de Natal, o Mormaço, são eventos grandes que a gente tem aqui, e eu queria poder fazer parte como arquiteta, por exemplo. E eu ficava, nossa, como que eu chego ali, sabe? Como que eu me coloco ali? Aquela coisa de você só pode ser aceito se você tiver experiência. Aonde começa a experiência e aonde entra a sua oportunidade. Então, o festival foi um presente para mim por essa oportunidade de mostrar o meu trabalho. Exatamente. E mostrar que eu sou capaz de fazer. Está precisando só de uma pequena chance ali, uma pequena aberturazinha ali para você demonstrar toda a sua criatividade, tudo aquilo ali que você tem guardado e você quer apresentar ali aquele teu trabalho, exato, né? Basta uma pequena oportunidade. E foi esse presente do festival. E vai vir muitos outros. A gente ainda vai ouvir falar muito. E o que mais te encanta na cenografia, né? E na possibilidade de criar experiências sensoriais? Eu acho que é isso que a gente estava conversando, que você falou, né? Que é você poder conduzir vamos dizer assim, não seria o cliente, mas a pessoa que está no espaço. E eu acho que uma ótima forma de te explicar isso é o meu amor pela Disney, que eu te falei. Meu sonho, meu Deus, meu sonho de princesa é ir pra Disney. Porque eu acho muito bonito como foi criado, né? O contexto dos parques da Disney, por exemplo. Eles foram criados dentro dessa ideia de você emergir dentro de um novo mundo, né? Dentro da Disney, você tem o Reino de Pandora, que é do Avatar. Nossa, é um sonho aquilo ali, né? Já vi pela TV. Nossa, eu fiquei encantada. E eu fui estudar profundamente sobre como que isso foi aplicado. O Walt Disney, quando ele criou a Disney, ele criou uma nova profissão, que são os Imagineers, que são a junção de engenheiro e os imaginários. Então, eles juntaram a imaginação e a engenharia para criar tudo aquilo. Nossa, que maravilha. Então, dentro de Pandora, por exemplo, né, que é o reino do Avatar, existem não só a cenografia, a vegetação típica desse mundo que foi criado, mas também os sons,
né? Então, som da floresta, você entra num lugar, você escuta o som da floresta, você escuta o cheiro, você consegue sentir que você está em outro mundo. A Disney também, ela foi criada em um lugar onde, se você tá lá dentro, você não vê ao redor os prédios da cidade, o barulho da cidade. Isso é algo muito mais grandioso, né? Dá então, muito mais trabalho, né? E é isso que te encanta, né? Quais são os desafios de ser pioneira nessa área, no estado? Inclusive, é algo que eu queria até salientar. Sobre o pioneirismo, vocês me chamaram para falar sobre isso, mas eu queria reforçar também que, como cenógrafa, eu não conheço uma pessoa que trabalha como cenografia aqui, eu estou me especializando em cenografia, mas já existem muitas pessoas que fazem trabalho de cenografia teatral, por exemplo. Então, eu acredito que esse pioneirismo, ele vem muito não só de exercer, mas também de falar sobre isso, de colocar esse espaço e talvez tentar evidenciar essa linguagem, né, de falar sobre isso, porque a minha dificuldade, respondendo a tua pergunta, era ter uma referência, ter uma pessoa para olhar e falar, nossa, ela faz cenografia, quero contato, quero conversar com ela, aprender sobre isso. Então, assim, eu fiquei muito honrada com o convite de vir aqui, por exemplo, porque se tiver uma pessoa que pensa seguir um caminho parecido e falar, olha, essa menina lá de Roraima fez faculdade, ela tá procurando essa oportunidade, ela tá construindo isso, quero conversar com ela. Alguém que se identifique também, né? Isso é muito importante dessa nossa troca de conversa, né, dessa divulgação de tudo isso. Essa troca, ela é realmente aí uma troca positiva. Isso. Tanto vai e vem também. Sim. Como é que você imagina o futuro da arquitetura cenográfica aqui em Roraima? Eu acho que é algo que tende a crescer muito, como eu te falei também sobre isso, da procura do espaço instagramável, né, dentro também dos comércios, que é algo que eu tenho me dedicado muito também a entender. Então, eu acredito que cada vez mais as pessoas vão procurar ambientar seus espaços de acordo com a realidade, né? Como eu te falei, ontem eu estava num evento empresarial, então muitas pessoas lá, as queixas, eu não consigo gravar porque eu não acho que minha casa é bonita o suficiente, ou o meu trabalho não tá tão legal. Então, desmistificar essa imagem do arquiteto padronizado, que era o que eu tinha também, né? Desmistificar essa linguagem de inacessibilidade do arquiteto, porque a arquitetura, ela é muito ampla, né? Ela é para todas as pessoas, para todas as classes sociais também. Então, eu acredito que no futuro eu pretendo também fazer parte dessa construção das pessoas terem mais valorização dos seus espaços, se sentirem mais confortáveis e entenderem que essa imersão, essa criatividade, ela não está ligada necessariamente a custos elevados. Ela está ligada a você pensar nesse espaço e como ele se aplica da melhor forma para quem está usando, né? Então... Muito interessante isso que você falou, porque não só na arquitetura, mas também em outras profissões também, a gente se sente em determinados locais muita insegurança a princípio, o medo, né? O medo do novo, não se sente confortável naquele lugar. E muitas vezes tem pessoas que chegam e pensam assim, nossa, será que isso é para mim mesmo? Uhum. Será que eu mereço estar aqui? E uma coisa importante você deve lembrar. Nós merecemos estar em todo lugar, independentemente de raça, de condições financeiras, independentemente de qualquer coisa. Todo lugar é o lugar onde nós devemos estar, em qualquer lugar. Somos merecedores, qualquer um de nós, Exato. Sem distinção de nada. Você gostaria de deixar uma mensagem aqui para a gente já se despedir do pessoal? Que mensagem você deixa para quem desacredita em si, para quem tem esses medos de início? Oi. Eu não olhei pra câmera até então, tava um pouco nervosa. Mas eu queria deixar um recado pra você que tá talvez um pouco inseguro sobre o seu futuro. Pra mim, hoje estar aqui é uma honra. É muito importante pra mim, porque eu sei que eu tô construindo algo, mas alguns meses atrás, alguns anos atrás, eu sentia que eu não ia chegar em algum lugar e eu tive que acreditar e correr atrás para chegar aqui e futuramente chegar em outros lugares também que eu procuro chegar, que eu pretendo chegar. Então, queria dizer para você não se sentir desmerecedor, né? Exatamente, você sentir, essa é a palavra. Você se conectar com o que você quer construir, você construir um futuro para você acreditar. Eu sempre falo isso, que eu sempre escrevo no papel tudo que eu quero construir. E isso é motivador, você se motiva, você passa a querer correr atrás daquilo, porque
a partir do momento que você sabe que você merece aquilo, você começa a acreditar. E você acreditar, você vai correr atrás daquilo, você vai vibrar energias para que aquilo aconteça. Exatamente. Então, não desistir nunca e seguir o fluxo. É assim que funciona. Exato. Que conversa maravilhosa com você. Foi um prazer te conhecer. Sim. Espero que você volte mais vezes para falar em projetos grandiosos feitos por você, viu? Tomara. Foi um prazer estar aqui. Agradeço vocês, toda a equipe também. Vocês foram muito atenciosos, muito dedicados também. Então, foi uma honra estar aqui. Obrigado. O prazer é todo nosso. Estamos sempre de portas abertas. Foi um prazer te conhecer. E eu espero que você tenha gostado da nossa conversa. Já compartilhe essa informação com quem você vê aí que está passando por esse início de estudo aí com dificuldade, não está se encontrando. Mas olha aqui um exemplo maravilhoso a seguir. Então, já se liga, já compartilha. Você nos encontra também no YouTube, no Deezer e no Spotify. E eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE. Eu e a Bárbara, essa arquiteta lindíssima. E vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.